Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Nós vamos falar sobre esta ameaça aqui que o senhor Günther Felliger fez ao Brasil e como é que eu vejo a situação do nosso país a nível internacional diante de certas situações. Lembrando que eu não estou aqui para fazer uma apologia à política partidária a ninguém, né? Eu quero informar vocês. E cada um tire suas conclusões, se achar ruim ou bom, mas que seja dentro da verdade, né? Enfim, ele começou a fazer algumas ameaças aqui por conta da cúpula do BRICS. Eu falei para vocês que a gente iria tentar comentar a situação do BRICS e depois nós vamos deixar esse assunto para trás, mais adiante aqui, só para aparar as últimas arestas de informações para vocês saberem o que saiu de lá. E ele não gostou do que foi discutido no BRICS. Ele disse aqui que ele começava a se perguntar se o mandatário brasileiro, que ele chamou de socialista e corrupto, seria mesmo esperança do mundo livre, ou se conduziria o Brasil na mesma direção que Rússia, China e Irã, que notadamente ele não é fã, né? E aí ficou um pouco estranha essa frase aqui. Por um lado ele disse que deixa bem claro que se você, aí ele nomeia aqui o mandatário brasileiro, aderisse ao eixo hostil, que seria esses países aqui, aí não sei se ele está perguntando, afirmando, queria fazer uma convocação para desmantelar o Brasil. Ficou estranha essa frase dele aqui, né? E aí ele coloca aqui como ele acha que isso aí podia acabar resultando. Ele faz um outro Twitter aqui, né, dizendo assim: apelo à libertação do povo do Brasil, desmantelando o aliado do BRICS da Rússia, enganado pelo mandatário e tal. Ele gostaria que isso fosse separado, o país, em 5 estados melhores e livres. Ele coloca aqui o nome do que ele acharia, né? Então aqui é o que ele acha. Inclusive isso aqui saiu no site Defesa e Área Naval, e vários sites, se vocês forem procurarem, vocês vão encontrar em vários sites. Ele diz assim: presidente do Comitê Austríaco para a OTAN, que é esse senhor Günther, faz ameaça separatista ao Brasil. E eu me pergunto até onde vai o poder desse senhor para ele fazer uma ameaça nesse sentido. Então, revoltado com a participação do Brasil, né, e do mandatário brasileiro na cúpula do BRICS e com os debates a respeito de um possível mundo multipolar, o austríaco Günther Felliger, eles colocam ex-Brasil, presidente do Comitê Austríaco para a OTAN, usou as redes para fazer graves ameaças separatistas ao país. Em uma série de postagens que tenta levantar a hashtag ex-Brasil, ele conclama os países da OTAN desmantelar as nações hostis ao mundo livre. Postou uma série de mapas hipotéticos de um Brasil separado por novas fronteiras. Bom, primeiramente que isso aqui é um absurdo que não vai dar em lugar nenhum, esse tipo de ameaça. É óbvio que isso aqui não vai acontecer. Em segundo lugar, que mesmo que ele quisesse, ele pessoalmente, porque eu acho que nem ele não tem isso na mente, eu não sei por que exatamente ele fez isso, tem algum motivo especial por trás, mas o mundo hoje ele está se tornando mais unificado cada vez mais, e não há interesse das principais lideranças políticas mundiais em separar os países em blocos menores. Pelo contrário, eles querem pegar os países já existentes e unificar em blocos maiores. Então isso aqui iria totalmente contra o interesse que existe hoje das principais lideranças mundiais, não só no campo político como econômico. Então, assim, não dizendo se isso seria bom ou ruim, não estou nem entrando nesse mérito, só comentando o que não vai acontecer, né? E aí eu me pergunto, e ainda não consegui chegar a uma conclusão do porquê que este senhor especificamente fez tal comentário aqui. Mas se ele fez, ou se ele realmente acreditava numa bobagem dessas que ele falou. Se ele realmente acredita, eu acho que ele está muito mal informado. Por quê? Eu vou usar o exemplo do aumento do combustível. Porque na mentalidade dele, o Brasil estaria desalinhado com o Ocidente, né? Acontece que nós vimos aqui que o combustível brasileiro teve uma alta bastante considerável agora recentemente. Todo mundo já deve ter percebido, aí, quem abastece o seu veículo, que houve essa alta. E o que isso tem a ver com o assunto? Bom, nós temos visto que muitas das políticas que eram encampadas, né, pelo atual mandatário, como por exemplo a reestatização, vamos dizer assim, né, a retirada da independência do Banco Central, que eles muito discursaram a favor, já não se fala mais.
a reforma tributária não está indo exatamente como se planejava. Então tem muitas coisas que eles pretendiam encampar aqui no Brasil que não está indo, né? Não está indo. E uma das coisas que talvez eles gostariam de ter feito, pelo menos no discurso diziam que fariam, era tentar usar a Petrobras, né, de uma maneira, vamos dizer assim, a controlar um pouco mais o preço do combustível, né, para que o brasileiro não pagasse um valor tão alto, dizendo que o combustível não poderia acompanhar o mercado internacional, porque ele é um combustível brasileiro. Então, quando a gente vê que na prática, as coisas estão indo ao contrário do que no discurso, nós vemos que, de uma certa maneira, está escapando ao poder ou à vontade, ou pelo menos à vontade manifesta, porque lá dentro dos bastidores a gente nunca sabe exatamente como é, aparentemente está escapando à vontade dos atuais mandatários fazerem exatamente como eles querem. Então, se conclui que as coisas não são exatamente como o senhor Guinter acredita que são, que talvez o Brasil não esteja tão alinhado assim com o BRICS como ele está temendo que esteja. Há as duas possibilidades, a gente inclusive faz análise nos dois sentidos aqui para conjecturar o que pode acontecer com o país indo para um lado ou para o outro, independentemente de quem estiver lá na chefia, né, do Poder Executivo. Não estamos aqui para falar de um político específico, isso não nos interessa, mas para conjecturar para onde o Brasil eventualmente pode ir. E por que eu digo isso também baseado no preço do combustível? Porque veja só isso aqui. Ó. Qual é a composição acionária da Petrobras, né, que é essa grande responsável, ou uma das responsáveis pela confecção do preço? Não é a única responsável, o governo é responsável, as distribuidoras, cada um contribui um pouco, mas a Petrobras pesa bastante, né, no resultado final lá no posto de combustível. Né? Os principais acionistas são o governo federal, com 28%. Isso aqui está no site investidorpetrobras.com, tá, pessoal? Composição acionária de julho de 23. Lembrando que eu não estou aqui falando para que você invista, não é uma recomendação de compra, venda ou manutenção do investimento. É só uma opinião que eu estou dando aqui. Né? Então, o governo federal tem 28,67%, BNDES 6,9%, o par, né, participações, mais um do BNDES, etc, etc. O que me interessa é chegar aqui, ó, estrangeiros, 26,25%. Esses estrangeiros, na maioria, eu não fiz o escrutínio exato para saber, mas eu penso que na maioria são investidores ocidentais. E, obviamente, que a Petrobras, que pagou no ano passado uma quantidade muito grande de dividendos, esse ano também uma quantidade extraordinária, que é difícil uma ação no mundo pagar tanto os dividendos quanto a Petrobras pagou. Estando na mão do governo brasileiro, o governo recebeu uma boa participação desses dividendos, que não foram poucos, tá, pessoal? Teve momentos aí de 7 e poucos por cento, é uma quantia exorbitante, né? Então o governo ganhou, ele fez caixa com isso, mas esses estrangeiros também. Então é de se concluir que o poder político dentro da Petrobras ele não está mais influenciando tanto nesse sentido. Então eu começo a imaginar que todas essas ideias, né, que o senhor Guinter aqui critica de socialismo, elas já estão ficando um pouco distantes, né? Estão mais no imaginário do que na prática, se nós formos parar para analisar. Em algumas decisões. Então, não estou dizendo que realmente isso aí vai se consolidar, que isso vai permanecer aqui, mas assim, né, por muito tempo. Não sei, o futuro a Deus pertence, mas aquilo que a gente pode estar vendo até agora é que ou há um freio muito grande ou uma mudança de pensamento daqueles que estão no comando. Eu acredito que mudança de pensamento não há. O que eu acho é que existe algum tipo de freio, né, algum poder aí freando certos ímpetos. E para finalizar, pessoal, eu quero só comentar isso aqui, que foge um pouco do tema inicial aí, mas que eu achei bastante interessante também. A Comissão Trilateral está chamando esse ano em que nós estamos de ano 1 para essa nova organização global, né?
Até vou evitar falar esse nome, porque eu falei num vídeo aí que era para ter lançado para vocês, e o vídeo acabou em Yellow Flag, acabei que eu vou mandar lá para o Patreon, sabe? Enfim, o que eles estão dizendo aqui é que ministros dos negócios estrangeiros reformados, embaixadores, CEOs, banqueiros e acadêmicos se reuniram numa reunião na Comissão Trilateral na Índia, né? E talvez o indivíduo mais influente sentou-se calmamente de lado ouvindo. Acho que eles estão falando desse senhor aqui na foto. James Baker, diretor do Gabinete de Avaliação Líquida do Pentágono, nem sequer estava na lista de participantes do Taj Mahal Hotel em Nova Delhi, mas as conclusões da reunião poderão encontrar o seu caminho para políticas que moldam o mundo. Então, são pessoas importantíssimas, eu não vou entrar em detalhes aqui do que é a Comissão Trilateral, lá na comunidade fechada a gente explica essas e outras organizações, como é que elas funcionam, de onde vieram. Mas quando eles dizem que esse é o ano 1 para uma nova organização, né? Então nós concluímos que tudo aquilo que nós vínhamos falando há muito tempo aparentemente está começando já, e não só lá em 2030 como alguns imaginavam. Talvez 2030 é a meta deles para finalizar a formação disso aí que eles estão pretendendo. E o Brasil é importante demais para estar de fora. Por isso, esses pequenos sinais que eu estou captando aí me mostram que há um alinhamento, e é um alinhamento muito possivelmente, talvez até dos países que parecem não alinhados. Tá bom, pessoal? Esse era um vídeo rápido, né, só para a gente atualizar vocês do que está acontecendo. Não entrei em muitos detalhes, muitas das coisas aí talvez vocês vão ter de pesquisar mais detalhes para entender melhor, mas acho que de uma maneira geral deu para captar o que eu queria dizer. Tá bom? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.